Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que traz uma trajetória cheia de viradas, de coragem, de empreendedorismo. Ela é advogada há mais de 20 anos, mas decidiu seguir sua paixão por viagens e transformou esse amor em negócio. Junto com seu marido, fundou a PAC Travel. É uma agência que une o melhor do Brasil com o Paquistão. Tenho a honra de receber aqui, seja muito bem-vinda, Dani Só Viaja. Prazer, minha querida, te ter aqui. Prazer, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Estou muito feliz Que bom. e espero contribuir um pouquinho aqui. Vai contribuir demais. Galera, vamos falar de coisa boa, que é de viajar. Quem não gosta Verdade. de viajar, É né, verdade. Dani? Quem não gosta é doido. É doido. Para começar, eu queria entender a tua história. Quem é a Dani? Como tudo surgiu? Como foi essa transição, essa virada aí da advocacia para a criação da PAC? Como que tudo surgiu? Me conta a tua jornada. Então, acredito que foi uma construção natural. Eu, com 18 anos, tive vamos dizer, uma questão amorosa, e a pessoa, quando a gente terminou, eu sempre recriminei a minhas amigas que choravam por homem. É o sofrimento, né? Para de sofrer, mulher. É, Que besteira. exatamente. E aí, quando chegou a minha vez, eu tava com 18 anos, o que que eu resolvi fazer? Resolvi, não vou chorar, não. Eu tinha um 386, um computador, e eu vendi, fui numa agência de viagens e comprei um pacote de viagem. Mentira, Dani. Foi minha primeira viagem sozinha. Aí eu aproveitei, porque antigamente tinha muitas excursões de ônibus. O Sim. transporte aéreo não era tão acessível como é hoje. E aí eu comprei esse pacote assim, eu cheguei na agência, falei que queria viajar sozinha, só que o dinheiro que eu tinha não dava para eu viajar só. Eu tinha que dividir o quarto. Aí eu deixei meu nome na agência, caso aparecesse alguém que quisesse uma parceira de viagem, e me disponibilizei. E faltando uma semana para a data da viagem, a dona da agência me ligou falando que tinha um grupo de 4 amigas e que uma havia desistido por alguma situação. E aí eu peguei a vaga dela. Então essa foi a minha primeira viagem sozinha, foi para Porto Seguro. Aí você viajou com outras três meninas que você nunca nem tinha visto na Nunca vida. nem tinha visto. Eu tinha só 18 anos e elas deveriam ter na sua faixa dos 24 a 25, já eram mais adultas, né? Porque eu ainda Aham. estava meio que assim, adolescente, né? Aí conheci uma outra menina na excursão também, que estava viajando sozinha pela primeira vez. E aí a gente se uniu e ficou andando lá em Porto Seguro, curtindo. Aí eu já até tentei achar essa menina nas redes sociais, mas eu não lembro o sobrenome dela. E aí começou a questão de agora eu quero viajar mais. E mesmo assim, aí eu fui para a faculdade, cursei direito, me envolvi muito na advocacia. Eu realmente muito apaixonada pelo direito, mas muitas coisas foram me frustrando da questão da justiça. Sim. Então, você fazer o seu melhor não quer dizer que você vai ter o melhor resultado, porque eu vejo que hoje a gente tem um sistema mais político do que jurídico. E para mim, a norma é a norma. A lei tem que ser seguida, né? Exatamente. Então, isso foi me frustrando do ponto de vista, vamos dizer, de ideologia, de fazer as Que era algo coisas. que não dependia tanto do seu trabalho. Por mais que você fizesse com excelência, é Exato. uma outra pessoa que decide, né? Exatamente. E para mim, assim, o que foi muito crucial foi trabalhar. Eu trabalhei muito tempo em sindicato de servidores da justiça, e eu trabalhava na parte de verificar as condições de trabalhos deles. Eu rodava o Maranhão todinho fazendo isso. Então, eu fazia denúncia contra magistrados. E aí foi quando eu percebi que ali o sistema, quem a Era. gente espera da a justiça era o que, assim, os que mais faziam coisas indevidas, né, daquilo que a gente tem como ideal, né? Porque se você espera de um magistrado que seja a pessoa que mais cumpra a norma, né? Perfeito. O delegado, magistrado, promotor, e ali eu vi que não. E aí foi quando
eu já produzia conteúdo sobre as minhas viagens, ensinando as pessoas a viajarem de forma mais econômica. E eu tinha o Viagem Custo Baixo, que era o meu Instagram antigamente, e sempre essa paixão por viagem, por fazer as coisas, assim, desbravar o mundo sozinha. E naquela época não tinha. Eu comecei a viajar quando era o Orkut ainda. Era bom demais o Orkut, Tinha gente. umas As comunidades. comunidades, era muito legal. Aí depois o Facebook, né? E aí, assim, fui viajando até que uma amiga, dona de uma agência de viagem, me convidou para produzir conteúdo para ela sobre viagens, porque as agências têm muito isso, de viagem, ser convidado para viagens técnicas. Aí eu comecei a produzir conteúdo e depois ela Uma falou assim, espécie de influenciadora mesmo, né? isso. Aí ela falou assim, Dani, por que que você não vende? Só que eu tinha muito preconceito com vendas. Por Muito. conta talvez até da base advocatícia, né? Isso, exatamente. Então eu tinha muito preconceito. Eu tinha algumas coisas assim, ai, gente, eu vou ser vendedora, olha só, cheia de preconceitos. E depois aí ela foi insistindo, e aí acabou que eu fui começando. Aí eu falei assim, poxa, assim, se você pensar do ponto de vista da advocacia, às vezes você ganha uns honorários assim, R$ 100.000. Mas aquele processo que foi um caso que eu tive, durou 14 anos. Aí você pega R$ 100.000 Divide por. por 14 anos, sai, sai menos que um pacote de viagem que eu vendo ali, que minha relação contratual com o cliente dura 3 meses, porque é difícil alguém comprar com uma antecedência maior que 90 dias. Às vezes acontece, mas a média são 3 meses. Então acaba que a relação contratual ela é mais curta e ela é recorrente. Né? Quando você faz um bom atendimento é recorrente. E aí eu fui vendo aquilo, eu falei assim, poxa, melhor eu vender pacote de viagem do que eu passar 14 anos vinculada a um processo. Uma pessoa que às vezes pega, quer nos culpa porque a justiça é morosa, aí me denunciou na OAB, mas a OAB eu mostrei que não, eu fiz todo o meu trabalho, a justiça que é lenta. E aí isso foi contribuindo para que eu fosse realmente deixando a área jurídica e começasse a olhar para o turismo. E aí, acho que acredito, nos últimos 2 anos, aí eu vim mais com esse olhar de ser empreendedora, porque antes eu trabalhava com uma amiga, e aí o casamento, né, nessas minhas andanças aí Nós pelo vamos falar mundo, disso. aí eu acabei vendo como uma oportunidade para ter um negócio familiar. E a gente está construindo, ainda é uma Você construção. conheceu seu esposo numa viagem? Mais ou menos. É assim, eu tive um O período. esposo dela é do Paquistão, pessoal. É verdade. É paquistanês. Isso, paquistanês muçulmano. E aí, às vezes, isso choca as pessoas, mas eu queria, tentei trazê-lo para ele. Aí ele falou assim: ai, não, ainda não falo português. Ele não fala, não? Ainda não, bem pouquinho, tá aprendendo ainda, né? E eu passei um tempo nos Estados Unidos, porque eu fui muito mochileira. Hoje eu diminuí, porque casei, né? Aham. Mas eu fui para os Estados Unidos um período, e quando eu estive lá, eu fiquei numa comunidade paquistanesa. E uma menina me apresentou meu marido pelo celular. Aí ela falou assim: ah, esse é um amigo meu que tá lá no Paquistão. Ele Ai, morava lá. morava lá. Aí eu falei assim: ah, tudo bem. Só que eu não dei muita importância, né? Não tinha o porquê, né? Aí depois, aí ela falou assim: ah, ele gostou de você e tal, quer conversar com você. Aí eu sempre fui muito desapegada. Eu falei assim: tá, a gente conversa, conversar não faz mal pra ninguém. E aí a gente começou a conversar até que rolou de ele me pedir em casamento. Aí eu fui pro Paquistão para casar com ele, sem nunca tê-lo visto Sério, pessoalmente. Dani? Aí tu foi pro Paquistão, casou lá. Casei lá, aí eu ainda fiquei 40 dias para poder fazer. Eu casei no dia que eu cheguei. Eu cheguei no Paquistão, desembarquei, dormi umas 4 horas. Depois eu fui me vestir, cheguei lá, estavam com as minhas roupas, com tudo lá, cheio de presente. Adorei essa parte de casar. Cara, que história massa! Aí eu cheia de presentes lá, a mãe e a irmã me tratando muito bem. Eu soube que os primeiros 30 dias da mulher casada, né? Não sei se é a regra de todo muçulmano, né? Porque cada região, cada país tem a sua própria cultura, mesmo Sim. sendo a mesma religião.
que ela não faz nada. Eu já não gosto de fazer as coisas. Falou, me encontrei. E aí eu casei com ele, fiquei 40 dias para poder fazer é como se fosse a ratificação da nossa certidão de casamento na embaixada, para poder trazer para o Brasil para fazer a certidão de casamento no Aqui Brasil. também. Então, aí a gente casou lá, fiquei esses 40 dias, e foi num período assim um pouco conturbado, que o aeroporto tinha acabado de abrir, ele abriu Pós-pandemia. pós-pandemia, ele abriu 2 dias antes do meu visto expirar. E o meu visto, porque a gente tinha solicitado antes, que era para eu ter casado em fevereiro. Mas aí foi quando fecharam os aeroportos, e aí veio reabrir em agosto. E aí a gente estava assim, compra, não compra, porque o meu visto ele ia expirar e eu tinha que passar por todo o processo novamente. E é um pouco complicado, quando, mesmo sendo pandemia, tem governo Sim. que dificulta. E eu sou a favor de dificultar porque existem muitas mulheres que acabam indo por engano. Eu fui assim, porque eu tinha referência de uma amiga, né, que eu conheci lá nos Estados Unidos, e ela me acompanhou por toda a viagem, ela sempre foi me dando um suporte para eu me sentir segura. E eu fui conversando com ele e com a família dele, né, com a irmã dele. Porque eu fui para um país assim, muçulmano, eu nunca tinha ido para uma Sim. cultura Tão muçulmana. diferente da nossa, Eu né? não sabia o que esperar, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa na mídia, mas às vezes são coisas que são verdadeiras, né? A gente tem que dar uma certa atenção, mas tem coisas que são muito exageradas, né? E aí, ao chegar lá, eu não tive nenhuma coisa assim que eu pudesse falar assim, ai, fui maltratada, eles foram rudes. Não, eu fui muito bem tratada, eu fui muito bem recebida. É um povo muito parecido com a gente, brasileiro, gosta de conversar, gosta de sair, gosta de fazer as coisas, a gente como a gente, né? Então, assim, e foi assim que eu acabei casando com ele e a gente já fez 4 anos. Que legal. E aí, como que nasce a PAC? Então, a PAC Ou vocês moram aqui aqui, ele em veio Brasília, pra. isso. Legal. Aí volta e meia ele vai para lá para poder dar suporte para a mãe e para a irmã, porque são as únicas que ele tem, assim, ele é o único homem, Homem. né? Então, assim, a PAC foi porque o meu marido, ele é formado em jornalismo, tem mestrado em marketing, mas tudo isso de nada vale aqui no Brasil. Então, assim, Ele não tinha emprego. não tinha emprego. E eu tinha o conhecimento dos serviços da empresa de turismo, né? Eu trabalhava com Sim. turismo. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, então eu acho que Vamos vamos, empreender. vamos empreender. Aí eu peguei, a gente abriu primeiro eu ensinei, aí ele foi vendendo através do meu login na agência que eu trabalhava, só que eu não sei se é só dele, mas muitas amigas falaram que isso é normal de homem, gosta de vender fiado, confiando nos amigos. Aí eu falei assim: não, isso vai dar problema, você vendendo no meu login, confiando nessas pessoas. Vamos fazer assim. Vamos abrir a sua empresa, vamos abrir a PAC, vamos criar essa. Porque a gente teve um período que a gente tinha uma empresa de produtos artesanais, tapetes, Uhum. bijuterias, coisas do Paquistão que ele trazia. E a gente participava de muitas feiras do Legal. governo, que eram gratuitas, para apresentar esses produtos. Então a gente sempre estava nessas feiras, eu sempre o acompanhava, dando suporte para ele ter a própria renda, né? E aí veio a PAC, que antes era a PAC Bazar, aí quando ele começou a aprender a vender passagem, aí eu falei assim, então vamos fazer aqui a PAC Travel. Aí ele até brincava, todas as empresas é PAC, não sei o que é PAC, é porque você é o paquistanês, né? Tem que fazer a Né? conexão. E aí a gente começou a Pac Travel, ele tocando, mas nessa parte de passagens aéreas, e eu ainda continuava na outra empresa, porque eu não tinha o interesse de empreender, de tomar a frente de um negócio. Então foi quando eu peguei e teve umas circunstâncias que a gente participa de muitos eventos. E aí eu, esposa dele, eu por uma empresa e ele por outra. Aí alguns fornecedores questionavam, uai, por que que vocês casados estão em empresas diferentes?
Então, para evitar mais, aí eu conversei com a minha amiga, o meu casal de amigos, né? E aí eu falei assim, não, eu vou agora seguir com o meu marido, então eu vou dar o suporte na empresa dele. Eu ainda estava vinculada à advocacia, eu trabalhava num órgão e eu estava trabalhando ainda, mas chegou um momento que estava conflitando muito, eu estava perdendo muitas oportunidades de Sim, negócio por estar numa jornada que eu tinha que estar presencial, de 8 às 18. Não vou dizer que o empreendedor não trabalhe mais, mas a gente tem mais liberdade para liberdade, decidir total. O nosso nosso horário. horário. Então, isso para mim foi muito bom. Só que aí eu comecei uma jornada de preparação para ser dona do meu negócio. Ainda estou nessa jornada, gente. Hoje a PAC, ela é especializada em casamentos em cruzeiros, Isso, né? isso. Como que funciona isso? Me conta essa ideia de vocês, me conta como que funciona a experiência. Talvez uma galera que esteja nos assistindo, que já estejam preparando um casamento, consiga entender para poder botar um sonho, porque às vezes eu vejo muitas pessoas que acham que é caríssimo, né? Que Sim, tem às vezes sim, um tabu, ai meu Deus, meu sonho é casar em alto mar, mas não vou conseguir porque é muito caro e tudo mais. sim. Então, explica pra gente como é que funciona. O que que acontece? Eu recebi, no ano passado, eu vi uma feira de noivas, não sei se você já ouviu falar, Arena Noivas. Já. Então, ano passado eu vi ó, e tinham acabado as inscrições. E aí eu falei assim, poxa, eu podia empreender nessa área com lua de mel. Eu sei que já tinham agências que trabalhavam com destinos de casamentos, né? Que vendem destinos de casamento para a pessoa casar fora do Brasil, casar em Sim. outra Na cidade, praia, na né? praia. E eu sabia que tinha esse produto porque a gente participa de muitos treinamentos. Então eu sabia que tinha um produto casamento em cruzeiros. Muitas das agências vendem casamento em cruzeiros, só que elas não enfatizam isso. Elas enfatizam justamente o casamento, o destino. Elas não Entendi. enfatizam esse produto. E aí eu falei assim: aí pronto, vou enfatizar o casamento em alto mar. E aí eu me lancei, não que eu seja a primeira agência, mas eu acredito que foi a primeira a falar isso no mercado de casamento de uma forma mais incisiva, né, repetitiva. Então eu levei isso para o Arena Noivas. Então, esse ano, quando a gente tem os pré-lançamentos do evento, tem essas reuniões, então houve o lançamento da PAC como a primeira agência de viagens em Brasília, no DF, especializada em casamentos em alto mar. Não que a gente não venda os outros produtos, mas é um produto que eu tenho conhecimento, tenho Perfeito. treinamento, a gente já fez duas vendas, então assim, não muito, né? Mas assim, que a gente está colocando isso no mercado para criar essa cultura, porque às vezes as pessoas acham que é, como você falou, Que é muito caro caríssimo. e não é. Por quê? Um pacote para casar no cruzeiro, ele é na média dos seus 14 mil reais para até 6 pessoas. Jura? Uhum, com fotógrafo, alimentação. É uma cerimônia que, e aí, assim, é uma coisa que precisa ser dita, ela não tem validade jurídica. É um casamento simbólico. Quem faz o casamento é o oficial do cruzeiro. Ele pega, ele vai lá fazer a cerimônia, ela dura 1 hora. Mas o que eu trago nessa É a proposta é a experiência. experiência de, porque assim, às vezes a gente tem casamentos aí de 60 mil que duram 4 horas. E um casamento que você paga a cerimônia 14 mil, aí você tem o custo das cabines, né? Cada cabine sai em torno aí, a depender do roteiro, da quantidade de dias, mas uma média de uns 8 mil reais, um casal. Então você tem aí, já pode levar a sua família, quem gosta de uma coisa mais reservada, mais é, Mais íntima, né? íntima, mas então assim, aí a gente tem aí 4 cabines, daria 32 mil, mais 14 mil, então assim, você tem 8 pessoas no seu casamento, mais a cerimônia, e você consegue realizar um casamento por 60 mil, digamos, que vai durar aí em torno de 3 dias, 5 dias, vai depender do roteiro, e sem contar que tem as festas do navio, tem toda a Não, é diversão. outra coisa, é uma experiência assim impagável, né? Exatamente, porque hoje eu vejo que os casais têm buscado até fazer o pós-festa, né? Você, no dia seguinte tem um encontro com a família, tem aquela celebração
fora da formalidade da Sim. cerimônia, do ritual, né, da igreja, do casamento. Então, você tem isso. Então, eu vi nisso uma oportunidade de mercado, uma brecha, porque eu não vi ninguém enfatizando. Embora tenham pessoas que vendem, mas enfatizar mesmo a gente que trouxe essa consciência que é possível casar em cruzeiros. Então, Tem algum mito ou crença que as pessoas têm, além desse de ser caro demais para fazer o casamento no cruzeiro? as pessoas pensam que sempre vão passar mal. Por Que conta é que porque que enjoa por causa do navio e tal, porque balança, aí tem medo de afundar igual o fala, eu Titanic. vou casar e vou já. Aí é o que eu sempre explico, gente. Eu sempre direciono as pessoas para irem no seu médico, principalmente quem tem labirintite, fazer as consultas, preparar a medicação, para você levar a medicação necessária para o navio para você se prevenir. Eu já tive cliente que não teve nada, mesmo ela tendo labirintite, ela não teve nenhum problema, ela não teve nenhum sintoma. Sim, E já tive gente que passou um pouquinho mal e tal, mas é assim, as pessoas acham que é o tempo inteiro navegando, e não é. ele Você, atraca, ele né? atraca, você tem um dia de passeio. Eu falo que é a viagem mais prática e mais econômica que você pode fazer, porque você tem pensão completa, que a alimentação durante Tudo todo incluso. isso. Não chega a ser o tudo incluso, porque você tem que comprar o pacote de bebidas à parte. Ah, tá. Então, mas o padrão é a pensão completa. E a pensão completa não quer dizer que você tenha só o café da manhã, almoço e janta. Não, a hora que você quiser Você comer no pode comer. navio, você pode comer. Porque o buffet ele é aberto em torno de umas 10 horas. E você tem os restaurantes auxiliares que, quando o buffet está fechado, você pode ir ao restaurante e jantar, lanchar, almoçar. Então, você tem essas oportunidades, facilidades. E você passa o dia, você tem roteiros aí que você passa pelo Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, e você não desfaz a mala. Né? Então, assim, e uma outra coisa que eu sempre explico, gente, essa questão de afundar, se você tem medo disso, ó, vamos tirar esse medo. Porque o navio, ele vai navegar a uma distância que ele atinja as águas internacionais da costa. Então, assim, ele não vai ficar Muito tão. para alto mar, Isso, né? porque ele não tem interesse, porque é muito combustível. Então, ele não tem interesse de ir muito à frente. Ele vai andar ali no limite para entrar nas Entendi. águas internacionais. Por quê? Porque tem serviços que a nossa legislação não autoriza. Então, para ele não estar na ilegalidade, ele vai para as águas internacionais e aí a hora que abre cassino, aí você já não tem mais incidência de alguns impostos. Então, por isso, o navio ele não vai navegar tão distante, ele vai navegar a distância necessária para poder estar dentro da legalidade. Entendi. Hoje você abriu uma agência física, né? Isso. Como que você consegue diferencial e competitividade? Porque hoje a maioria das empresas, né, que a gente conhece é tudo no online, né? Isso. Enfim, não vou nem citar os nomes aqui, mas a gente sabe que as pessoas elas tendem a comprar mais no online. Por que que você abriu o físico? Existem ainda pessoas que gostam do olho no olho. Tem, Para confiança, né, é, Dani? as pessoas, elas têm essa necessidade no olho no olho, e eu acho que justamente pelo online ter tido um histórico nos últimos 2 anos aí, péssimo de ter deixado algumas Sim, pessoas na mão, pessoas comprando pacote. Eu não vou dizer que não tenham agências de viagem também que passem por isso, mas assim, é o que eu falo, eu dei uma recuada, porque eu estava participando de muitos eventos, estava vindo muita gente, e eu falei assim, não, eu agora eu estou estruturando a parte, vamos dizer, de atendimento, porque no online é mais rápido. sim. Mas quando eu estou no online e no físico, eu tenho que parar o online para atender quem está ali comigo presencialmente. Eu vou dar
prioridade a essa pessoa. Sim. Então, isso me fez ver que eu precisava de pessoal. Então, hoje eu tenho 2 funcionárias comigo para me dar mais suporte, para justamente ser um diferencial, porque eu tenho que treinar dentro da minha marca, né? Sim. A Pactreva é uma empresa acolhedora, uma empresa que gosta de conversar. Se você olhar a estrutura da minha agência, ela não tem aquela estrutura de balcão de atendimento com aqueles Aquelas baias. as baias não tem. Eu falei com a arquiteta quando foi fazer o projeto, eu falei assim, eu quero um projeto que a pessoa se sinta acolhida. Então, o que que ela fez? Ela fez como se fosse uma sala de estar de uma casa. Então, as mesas, elas são, eu tenho uma mesa redonda para quando for uma família, por exemplo, para eu não ficar só sentada assim. Então, para eu sentar ali todo mundo mais próximo, né? Que Eu legal. tenho a minha mesa que é na entrada, eu tenho uma outra mesa na sala, tenho um sofazinho, não é só aquela cadeira para a pessoa ficar assim. Então, eu tento ter essa coisa mais acolhedora e a questão de sempre estar oferecendo mais, porque a internet, ela vai oferecer só o valor de sistema. Igual o dólar, vamos dizer assim, tá valendo aquilo naquela hora, é aquele valor e Sim. pronto. E como agência de viagem, nós temos nossos fornecedores, que são chamados de operadores e consolidadoras. Então, a gente consegue em muitos dos nossos fornecedores opções de passagens mais em conta, desde que a pessoa tenha uma liberdade maior de busca de datas, porque a gente vai ter os bloqueios aéreos, que são datas mais específicas de viagem, por períodos já pré-definidos, mas que a gente consegue ter uma competitividade melhor no mercado, né? Ou seja, pessoal, quer viajar mais barato? Tem como, Tem, sendo que você tem que ter ali uma liberdade de data, não é isso? exatamente. Então é assim que as agências conseguem ter essa variação no valor, né? Que Isso, muitas vezes as pessoas até acham, ai, como é que consegue? É golpe? Será que é golpe? Ficam com medo assim do online, o online, e aí o físico quebra isso também, né? Dessa exato. questão de golpe, muita gente cai num, acaba comprando e caindo em coisas que não existem, Sim, né? exatamente. Uma coisa que eu falo é você tem que sempre olhar, sendo online ou sendo presencial, você tem que pegar o CNPJ da empresa, jogar no Reclame Aqui, jogar Procurar o cartão procurar CNPJ, no ver Google, se tá né? E ativo. pergunta para a empresa. Eu tenho operadoras, fornecedores que chegam em mim falando assim: ah, você faz cadastro com a gente, que a gente tem boas tarifas. Eu faço a minha verificação. Então, eu pego o CNPJ, vou dar uma olhada, porque é o meu nome, porque a pessoa está comprando de mim. Se você vai chegar lá na agência, você vai comprar da Daniele, você vai comprar da Pac Travel. Você não vai estar comprando da operadora Sim, XYZ. sim, Então, eu preciso te dar um respaldo que essa operadora, ela realmente sim. vai cumprir com o serviço dela. E eu tenho que ter um respaldo financeiro. Então, hoje, uma coisa que nós, como empresa, temos que ter um cuidado é, por exemplo, ter um seguro responsabilidade civil. Então, a Pactrev, por exemplo, tem um seguro responsabilidade civil de R$ 500 mil. Porque se alguma empresa não entregar, eu consigo acionar o meu seguro e fazer a compra para o meu cliente para honrar o contrato, ou Deus o livre, virar um processo, eu também tenho um respaldo para ter uma resposta rápida, né? Para não ter que fazer a pessoa sofrer, afinal de contas, quando a gente fala de viagem, igual eu falo aí de casamento em alto mar. É um Imagina, é um sonho. sonho, é muito assim, não, essa data não volta. Se não sair do jeito que você quer, não volta. Então eu sempre converso muito, porque assim, igual o casamento em alto mar, ele, por exemplo, ele é um tipo de casamento que você não escolhe a decoração com antecedência, não é decoração natural, porque você vai estar inserida num cruzeiro, então tem um custo. Então, tudo isso eu gosto muito de ser transparente. Eu Perfeito. falo para minha equipe, é melhor perder a venda
do que vender a qualquer custo. Eu não estou aqui para vender a qualquer custo. O cliente Eu, tem que saber de tudo que vai isso. acontecer, né? Eu sempre penso que o poder de decisão tem que estar na mão do cliente. Eu não tenho que ficar ali fazendo malabarismo para tentar convencê-lo. Eu vou falar a verdade, ó, é isso, isso e isso. Você quer? Porque às vezes eu tenho opções de passagens mais baratas, mas eu falo, ó, essa passagem aqui tá bem barata, certo? Mas você não pode carregar a mala de mão. Porque você está pegando a tarifa mais econômica. Tem uma companhia agora que ela está com essa tarifa, né? Então, assim, você está aqui com a tarifa mais econômica. Aí depois, se você quiser inserir uma bagagem de mão, você nem você querendo comprar, você consegue. Porque você abriu mão lá atrás quando você decidiu pagar o mais barato. Então, é muito importante a gente sempre estar levando Ter o. clareza, né? Exatamente, porque aí você vai ter um poder de decisão. Não, então eu não quero isso. Eu vou querer pagando R$ 50, R$ 100 a mais, mas que eu tenha a possibilidade de ter uma bagagem de mão. Porque viajar só com uma bolsa, às vezes só sai um bate e volta do mesmo dia. Sim. E olhe lá. Mas, assim, é muito importante que a decisão sempre fique com o cliente. Então, eu gosto de falar tudo, mesmo que isso me custe a venda. Ô, Dani, você também tem um grupo de viagens para mulheres, né? Como é Isso. que funcionam essas viagens? Então, eu trabalho muito com a questão da mulher que quer viajar sozinha também. Então, eu tenho grupos que com viagens, como se fossem os bloqueios, o Sim. pacote completinho. Então, eu tenho viagens para o Marrocos, para a Índia, para o Peru. Pessoas, às vezes, mulheres que estão aposentadas, viúvas, mulheres que não casaram, ou o marido, são casadas e o marido não gosta de viajar, a gente tem muito isso. Então, a gente tem esses programas para essas mulheres que querem algo já prontinho. Aí Tem é tudo incluso, aéreo, tudo, hotel, tudo. tudo bonitinho. Os quartos geralmente são compartilhados, né? Então, assim, existe um encontro virtual dessas mulheres. Então, eu trabalho com esses pacotes. Tenho Legal. também, a gente está aqui no Outubro Rosa, né? Então, eu tenho um pacote, por exemplo, pro o Monte Roraima, que é só com Que mulheres, que é legal. subir o Monte Roraima só com mulheres. Então, a gente tem esse pacote em março e em outubro. Então, são saídas exclusivas para mulheres, para viver essa experiência. Nós tivemos uma oportunidade de levar um grupo em março para o Monte Roraima. Quem levou foi a minha consultora Bruna Maculan. E aí foi uma experiência assim. Aí vai uma consultora, uma. Geralmente não, mas, por exemplo, esses pacotes prontos que eu tenho, a gente tem uma consultora da operadora, do nosso Ah, tá. fornecedor, que vai. E aí ela promove toda a experiência. Tem as embaixadoras. Às vezes, quando a gente está com oportunidade, eu mesma também trabalho com grupos de empresárias, porque hoje a gente até estava conversando no off sobre o crescimento Das das mulheres. mulheres, as comunidades de negócios de mulheres. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de levar uma comunidade de mulheres empresárias para viver uma imersão empresarial e em outras esferas da vida para um resort lá em Pirinópolis. Que E legal. aí foram assim 3 dias e eu fui junto, porque também para mim foi uma Com oportunidade de certeza. aprendizado, De network. exato. Então assim, promovo também isso para mulheres que nos seus grupos de negócios que querem viajar para cruzeiros, eu consigo fazer um evento no cruzeiro, a gente faz a reserva das cabines para que elas façam o evento delas no cruzeiro e geralmente a depender do número de cabines, a gente tem custo zero do auditório. Que Então você legal. vai pagar só a cabine e ainda vai ter o seu evento. Que legal. Dá pra fazer palestras. Exato. Então a gente tem muita coisa para poder ajudar as mulheres que querem viajar em grupos com amigas, grupos da igreja. A gente tem, eu tenho clientes de São Paulo que eu levo para um evento que acontece lá em Belo Horizonte. Então eu levo essas mulheres de São Paulo para Belo Horizonte. Aí eu cuido do transporte aéreo, facilito, faço toda a logística ali, porque às vezes as mulheres, principalmente assim, hoje você
acaba fazendo tanta coisa no seu negócio que tem Sim. coisa que se você puder abrir mão para alguém fazer, facilita a sua vida. Então eu entro com essa parte. Por exemplo, você quer fazer um evento fora de Brasília, ou você está participando de um evento com a sua, não só com o seu grupo de comunidade feminina, mas até a sua própria empresa, seus funcionários, eu faço toda essa preparação, eu dou esse Não, e é suporte. fantástico, porque, cara, você já tem tantas outras logísticas para dar conta, Sim, você tirando essa da sua cabeça já é uma fa- válvula de escape, você ter garantia e certeza que tudo vai acontecer sim, de uma boa forma, porque é uma agência profissional que sim, tem nome no mercado, então faz total sentido, né? Então, atenção mulherada, mulherada em peso aí, sim, como a gente estava falando, a gente está crescendo, acho que está sim, cada vez mais a comunidade tá unida, tá sim. engajada, né, Dani? A gente tem que realmente fortalecer os nossos elos, né? Quebrar todo estigma negativo que ainda exista, que mulher não se ajuda, Sim. que mulher não É tudo colabora, invejosa, né? competitividade. Eu acho que ela pode até existir, mas a gente ser mais, ter mais empatia. A gente teve uma dinâmica lá na imersão que era várias continhas de letras para a gente criar a palavra que mais assim a gente gostaria de deixar ali no evento. E aí eu formei a palavra lá empatia, porque para mim é, é até a questão da palavra de Deus, né? É o amor ao próximo, Sim. né? Então, assim, eu acho que quando você exerce a empatia, você exerce o amor ao próximo. Então, a gente está falando de negócios, tudo bem, beleza, mas você pode ser mais empática, ter mais empatia ali ao ouvir. Às vezes a mulher só precisa ouvir, às vezes a Sim. mulher precisa também te ouvir para ver que não é só ela que está passando por aquilo. Porque às vezes a gente quer mostrar aquela coisa da vaidade, né? Mostrar, não, eu consigo, eu faço. Olha aqui meus Sou super resultados. poderosa, Mulher É, Maravilha, né? isso, não, você tem que mostrar também a sua fragilidade para que a outra mulher não se sinta incapaz, porque quando a gente só se mostra com força, as outras mulheres acham que não vão dar conta. E quando a gente mostra um pouco da fragilidade, porque todas nós temos as nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, a gente vai estar incentivando a cada uma dessas mulheres, inspirando para que elas continuem na jornada. Porque existem os desafios, mas é possível você vencê-los, é possível, porque você tem ali outras mulheres que já chegaram, mesmo tendo todas essas dificuldades. Com certeza. Maravilhosa! Dani só viaja, senhoras e senhores. Dani, pra gente fechar, eu vou fazer um bate-bola final com você, Eita, tá? Aí você pode responder numa única palavra, se quiser dar uma aprofundada, não tem problema. tá bom. Uma viagem que mudou sua vida. Peru. É, eu É. nunca fui ao Peru. Me fez, como é que se diz, testar os meus limites físicos e mentais. A altitude lá me pegou. A altitude, o serviço, foi desafiador. Legal. Um destino que normalmente as pessoas subestimam. Ai, que eu poderia falar? Ai, é porque a Pode minha pensar, mente. pode pensar, pode pensar. Maranhão, É, Maranhão. Porque as pessoas falam assim, ai, eu tive a oportunidade de morar em São Luís, então assim, mas o Maranhão, se você não olhar, porque assim, claro que o governo poderia é, trabalhar mais a limpeza das áreas turísticas, né? sim. Mas ele é tão rico em cultura, em gastronomia, é um povo tão feliz, é um povo tão culto, com a língua portuguesa maranhense para falar errado é difícil. De todos os estados do Nordeste, o único que eu não conheço ainda é o Maranhão. Pois vale a visita, porque você faz um passeio ali pela história mesmo. Tem, claro, os pontos que são mais famosos ali, que é os Os lençóis, lençóis, né? mas assim, a parte histórica, cultural, vale a visita. Alcântara, Alcântara, assim, é uma visita assim que promove uma reflexão muito profunda na parte histórica, porque você tem ali os lugares, as estacas ainda, onde que os escravos eram mantidos para ser açoitados. Então, assim, você, eu acho que assim,
não tem como não mexer com você, você pensar que um dia alguém ali sofria, né? Vou Então, colocar nos meus pontos também. Praia ou montanha? praia. Ah, eu também. Sou da praia. Uma comida típica que você descobriu viajando e hoje você ama. Ai, eu nunca achei que ia gostar de comida apimentada. É? Ai, eu sou apaixonada. Tem até uma pimenta aqui na minha. Sério, então Amo. conheço a culinária indiana, É? paquistanesa. O meu marido cozinha, né? Eu não sou uma pessoa, eu queimo água, É gente. igual eu. Somos duas. Meu marido é que cozinha tudo lá em Isso. casa. E ele cozinha a comida paquistanesa, né? Que é paquistanesa e indiana é a mesma E é coisa. muito a pimenta. Eles usam muita pimenta? Muito. Ontem ele falou pra mim assim, ai, é halim, é um feijão diferente, mas não é um feijão, eu não sei explicar o que que é, com frango, que assim, ele falou assim, eu fiz com você, pra você sem pimenta, aí eu fui provar, ai, não, sério, o sem pimenta, ele, mas eu não sinto nada, eu, não, mas você é criado desde criança comendo pimenta, passei a comer pimenta com você. E Gostei. Vou comer a comida indiana, porque eu gosto de uma pimenta. Melhor lembrança de viagem da sua infância? Ai, da minha infância, é o meu pai. Eu acho que essa paixão por viagem vem muito do meu pai, né? É. Porque o meu pai, todas as férias, janeiro e julho, era Hum. estrada, era estrada. Então eu acho que falar assim de um destino é difícil, mas eu falo que a convivência familiar dentro de um carro, dos perrengues na estrada, porque, como eu falei, naquela época transporte aéreo era coisa de Sim, luxo, né? Há 30 anos sim. atrás, 40. Então, assim, o meu pai era pegar o carro e pegar a estrada. E a gente tinha um Monza, que misericórdia, a gente já ficou na estrada tantas vezes. E meu pai tinha uma paixão por Monza, ele vendia um Monza e comprava outro. Eu falava assim, "Ei, você quer gostar Meu de Deus. sofrer?" Então eu digo que a estrada em família é a melhor lembrança que eu tenho da minha infância. Um país para casar. Eita, para fazer a cerimônia ou para achar o marido? Vamos fazer as duas perguntas, então. Um país para achar o marido. Ela vai falar Paquistão. Eu digo para as minhas amigas, gente, só atravessar a fronteira. A Argentina? Argentina tem, e tem uns homens bonitos lá, né? Mas eu acho que o europeu também. Mas, gente, sem sonhos, aquele negócio assim, Habib, come to Dubai, gente, com cautela, parcimônia. E para fazer o casamento? Ai, eu gostaria muito de fazer em Dubai. Eu sou extremamente Você já urbana. foi lá, Dani? Eu só estive no aeroporto, ainda não, eu não tive, eu ia sair, mas o meu marido, ele ainda é paquistanês, ele ainda não alcançou a cidadania, aí ele ia ficar lá me esperando, aí Não. não ficou legal, né? Então a gente só realmente desceu, foi porque a gente fez uma escala lá para ir para a África. Então, assim, eu gostaria, porque eu acho lindo prédios, Você sabe quantos países você já visitou? olha, já deu 14, Caramba, 14, 14 países. que legal. 14 países. Eu aproveitava que eu nunca fui de comprar muita roupa, sapato, ficar trocando Gostava era de celular, viajar. viajar. Então, assim, chegavam minhas férias, eu tirava 15 ou 30 dias, era viajando, viajando. Dani só viaja. Que podcast top. Adorei conversar com você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela generosidade em transmitir o teu conhecimento, né? Em trazer a PAC aqui um pouquinho para a gente conhecer. Obrigada, gratidão de verdade. Eu é que agradeço por tudo, né? Eu adorei a experiência, a oportunidade, assim, realmente eu falo que a gente tem que estar se unindo mais e estar conversando mais, e agradeço por você abrir esse espaço para mulheres estarem aqui, compartilhando um pouquinho É delas. isso. E cada uma, né, conseguir trazer um pouquinho desse conhecimento e a gente ajudar, que seja
uma pessoa lá do outro lado, eu Sim, acho que a missão já tá feita, não é concordo, isso? concordo. Dani, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Como é que acha a PAC? Me conta aí um pouquinho como é que vocês estão no Instagram. Então, eu vou passar o Instagram da PAC e o meu, porque o meu vai ser, acho, mais fácil, Uhum, que vamos lá. é o Dani com Y, só viaja. Gente, eu adorei esse nome, é muito criativa. Dani só viaja. Dani só viaja. Foi por conta que minhas amigas falaram assim: ah, a Dani só vive viajando, a Dani não sei o quê. Eu falei: pronto, já que eu tenho que mudar, vai Já ser tô Dani só seguindo. viaja. E o outro é Pac Travel, que é P-A-K, PAK Travel. Travel, BSB. Né? Então, eu até falo, porque a gente no turismo acaba trabalhando muito com a linguagem aeronáutica, é Papa Alfa Kilo, Travel BSB. Gostei. Então, a gente tá lá no Instagram, tem o meu WhatsApp também, eu posso compartilhar? Pode? Meu WhatsApp é 61991621111. Gente, Eu que tenho um negócio com facinho. os números, eu escolho os meus números quando eu vou comprar. Então, falei assim, não, esse tá fácil, né? 11:11. 91621111. Gostei. Dani, obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem final. Deixe uma mensagem final olhando para aquela câmera para a galera que talvez tenha um tabu de que viajar é caro ou que não consegue, ou então, enfim, para quem queira conhecer a PAC também, deixe uma mensagem final para a gente encerrar bem legal esse podcast. Tá certo. Eu sempre falo minha gente bonita. É assim que eu chamo vocês, porque eu acho que todos nós somos belos, né? E o que que eu falo para você? Planejamento e prioridades. Você pode viajar para qualquer lugar que você quiser, desde que você estabeleça isso como prioridade. Então, é abrir mão, às vezes, de um lanchinho no final de semana, é abrir mão de ficar trocando de celular todo ano. Não adianta você trocar de celular todo ano e não saber falar um inglês, um espanhol, porque, assim, isso vai te abrir portas para você ganhar mais, ter uma profissão melhor. Então, eu acredito que antes de mostrar o que tem, seja você a melhor pessoa a oferecer mais, mais do seu interno. Então, eu acredito muito nisso. A PAC Travel espera você para uma visita. Estamos lá no Garvey Park Hotel, em frente ao Brasília Shopping. É aquele que tem um letreiro ali de Hollywood, aquele prédio. Estamos lá no segundo andar, de frente para o elevador na galeria do hotel. Então, pode nos procurar, será muito bem-vindo. Um prazer conversar com vocês. Dani, muito obrigada mais uma vez. Gratidão, foi muito, muito bom para mim, para conhecer um pouquinho mais da PAC e também desse mundão que a gente tem por aí. Já Sim, tô com vontade aqui de viajar. Já falei para ela, Dani, eu quero só viajar também. bora! Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com a família, com as amigas, para que elas possam conhecer a PAC. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também as redes sociais da Dani, vou deixar o WhatsApp dela para que vocês possam fazer a conexão. Vamos viajar, que esse Vamos. Brasilzão, esse mundo é bom demais. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!